Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Fundamentos. E nós vamos estar dando continuidade à aula passada, que foi a história da nossa igreja. Começamos a semana passada e hoje nós vamos estar terminando essa aula, né? De como que nós começamos e como começou todo esse trabalho, essa obra que Deus tem feito aqui nesse lugar, nessa cidade. Bom, nós paramos a semana passada falando sobre... Fomos para a casa do Monorival, o trabalho começou a crescer, estava insuportável, caber as pessoas lá, né? E nós tivemos que sair da casa do nosso irmão Norival. E aí nós alugamos um salão na rua Santo Estevão, número 175, ali do lado do Cobal. E ali começamos a trabalhar, né? Compramos cadeiras, compramos instrumentos, compramos púlpito, microfones, e assim começamos a fazer a obra do Senhor. E o trabalho foi crescendo. Foi crescendo. E quando o trabalho estava ali do salão, na rua Santo Estevão, número 175, nós começamos a perceber que a gente precisava estar ligado a alguma igreja. A gente não poderia estar sozinhos, né? Sem cobertura, vamos dizer assim, sem alguém estar nos apoiando, sem nenhuma igreja estar nos apoiando. Então nós começamos a procurar igrejas para nós nos filiarmos, igrejas batistas, né? Mas naquela época éramos ainda batistas. E nós fomos atrás, os irmãos procuraram, até que os irmãos acharam por bem a gente ir atrás da Igreja Batista Moriá, em Quitaúna, do pastor Daniel. Pastor muito gente boa, pastor homem de Deus, sábio, que nos aceitou, que nos abriu a porta para nós. Na verdade, nós fomos conversar com ele de bom grado atendeu o nosso pedido, levou o caso para a igreja, porque a Igreja Batista tudo se resolve na Assembleia, né? Na Assembleia administrativa. E eles levaram o caso, o pastor Daniel, um homem de Deus maravilhoso, tenho muita gratidão a ele por tudo que ele fez por nós. E a igreja passou em Assembleia e a igreja Batista Moriá decidiu nos receber como membros, né? E a Igreja Batista, ela tem uma prática que quando recebe alguém como membro, se ela vem de outra igreja, batista principalmente, elas pedem carta, né? Então a igreja pediu a carta de todos nós, que saímos lá da Igreja Batista em Vila Marcondes, e nós fomos arrolados como membros agora da Igreja Batista Moriá. Nós decidimos pela Igreja Batista Moriá porque era uma igreja assim... O pastor Daniel, um homem muito sábio, então ele tinha um coração bem aberto e ele não era assim limitado, né, com respeito ao Espírito Santo, aos dons. Não que a igreja, né, incentivava isso, não estou dizendo isso, mas é que ele tinha mais tolerância com respeito a isso, né? Inclusive tinha gente da igreja lá que tinha dons que Deus usava, até com palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. E essa igreja tinha essa prática, o pastor Daniel tinha esse coração. Então por isso que nós achamos por bem nos filiarmos à Igreja Batista Moriá. Então nós passamos a ser membros da Igreja Batista Moriá. A gente frequentava lá quando dava os cultos, mas a gente continuava fazendo os cultos aqui, né, na rua Santo Estevão, na Vila Santo Estevão, número 175. A gente fazia os cultos de manhã, fazia a IBD, né, fazia o culto à noite, oração na semana. E aí nós íamos trabalhando. E a igreja crescendo, como a igreja era na porta da rua ali, uma rua movimentada, muitas pessoas passavam ali, viu a igreja, achavam achavam interessante, né, o louvor, a palavra, mais o louvor do que a palavra, então eles acabavam participando do culto e muitas pessoas foram se convertendo. Nessa época que eu me lembro, né, não vou lembrar de todos, mas que eu me lembro, se converteu Fernandão, a irmã Dalva, Odete, Eulália, Valton, deixa eu ver se eu lembro mais de algum que está aqui conosco ainda. Bom, acho que são esses aí. Esses irmãos se converteram nessa época, né?
Inclusive acho que eles foram batizados na Igreja Batista Moriá, porque nós não tínhamos batistério, então nós levávamos os irmãos que se convertiam na igreja para se batizar na Igreja Batista Moriá. Eu lembro que o Valton foi batizado lá. Muito bem, e aí o trabalho, a gente continuamos trabalhando, a obra do Senhor continuou crescendo e a gente começou a ganhar muitas vidas e vir pessoas até de outras igrejas para participar conosco e tal, né? E o trabalho cresceu, ao ponto da gente decidir nos organizar em igreja, porque nós éramos uma filha da Igreja Batista Moriá, e aí agora nós precisávamos nos tornar em igreja, né? E no dia 24 de novembro de 1996, nós nos organizamos em igreja. E eu gostaria até de falar isso aqui para os irmãos, uma coisa interessante, é sobre a ata, né, de organização da igreja. Ata de formação da nossa igreja. Foi um concílio que foi convocado para fazer essa organização. É um concílio, né? Eles chamam outras igrejas e tal, e ali o pastor faz um conselho de organização, e o conselho declara aquela igreja organizada, e nesse dia nós fomos organizados com o nome de Igreja Evangélica Restauração. Por que nós organizamos com o nome de Igreja Evangélica Restauração? Porque os irmãos, nessa fase aqui da organização, aconteceu um negócio muito triste, né? Nós íamos continuar sendo da Igreja Batista, certo? Nós íamos continuar sendo da Igreja Batista, só que o pastor Daniel, ele pediu a minha consagração ao ministério pastoral e marcou o concílio, chamou pastores, porque é assim que funciona. O pastor da igreja local marca o concílio, né? O concílio é a reunião de alguns pastores, pessoas também podem participar, mas só para observar. Mas quem faz o concílio só pastores, né? Pastores já consagrados e pastores batistas. E naquele concílio você é sabatinado, então ele vai perguntar, né, sobre a doutrina batista, vai perguntar sobre eclesiologia, sobre soteriologia, reumatologia, né, pneumatologia. Então vários assuntos eles vão perguntar para saber qual é a mentalidade do candidato a ser pastor, se ele está dentro da doutrina batista ou não, né? E na época teve o concílio, nós íamos ser sabatinados, eu estava já preparado para isso. Só que na hora do concílio, antes de começar o concílio, um dos pastores que estava ali, eu acho que ele foi só para isso, né, no concílio, ele abriu uma objeção, ele falou uma objeção, falou assim: olha, não dá para nós fazermos o concílio do irmão Eude, porque a igreja dele não é uma igreja batista, eles não têm o formato de uma igreja batista, eles são uma igreja assim, mais para o lado avivado, para o lado pentecostal do que para o lado batista, então não dá para a gente consagrar o irmão Eude. Eu gostaria, né, de dar a oportunidade para o irmão Eude, dele reformular a sua igreja, dele mudar a sua igreja e voltar aos parâmetros da nossa igreja, da igreja batista. E aí quando ele conseguir reformar esses parâmetros, né, aí a gente volta, faz o concílio e consagra ele. Aí levou a votação lá com os pastores decidiram então aceitar o que o pastor lá fez de objeção e cancelaram o concílio. Eu não fui liberado para ser consagrado pastor. Aí eu voltei para a igreja, comentei com os irmãos o que tinha acontecido, e aí os irmãos ficaram muito tristes, né, porque a gente praticamente nasceu na igreja batista. E só que os irmãos acharam por bem a gente se desvincular da igreja batista, porque já que não dava para a gente ser aceito do jeito que nós éramos, a gente não ia mudar o nosso jeito só para agradar eles. Foi a decisão dos irmãos, e por isso que quando a gente se consagrou, só estou falando isso para os irmãos entenderem, quando a gente se consagrou, a gente já se consagrou com o nome de Igreja Evangélica Restauração, porque a gente tinha decidido já sair
Igreja Batista, da Associação Batista, e nós conversamos com o pastor Daniel nos abençoou, o pastor Daniel nos apoiou nisso, né? É lógico que não era a vontade dele, mas ele nos apoiou porque essa era a vontade da igreja local, da congregação. E aí ele fez a consagração da nossa igreja, aliás, a organização da nossa igreja, junto com outros pastores, né? E foi no dia 24 de novembro de 1996. Nós já fomos organizados como Igreja de Restauração, já não fazíamos mais parte da Igreja Batista, né? Muito bem. Olha só, eu vou ler aqui alguns... será que dá tempo? Dá tempo. Eu vou ler aqui alguns nomes, os nomes das pessoas que foram colocadas como membros fundadores dessa igreja. Membros fundadores dessa igreja, olha: Adeilda Prates Moura, Adenir Souza de Medeiros, Ailton Souza de Medeiros, Alberto Mahmoud Laureano, Alexandre Romão Ferreira, Ana Gilnar Lima Santos, André Luiz da Silva, André Rodrigues Sangali, Angelina Maria Ferreira, Antônio Marcos de Souza, Aparecida Antônio Bueno Ramalho, Aparecida Maria Nogueira de Melo, Belmira Oliveira Braga, Claudiane Moreira de Souza, Diná Marques Coelho, Doralice Pinheiro da Costa, Dorival Ribeiro Coelho, tá em ordem alfabética, tá? Edileus Alves de Santos Coelho, Eitéia Leal dos Santos, Emílio Santos de Medeiros, Érica Mariana Fernandes, Eude Ribeiro Coelho, Eugênia Aparecida C. Nogueira, Eulália Souza de Medeiros, Eulina Ferreira Monteiro Coelho, Eunice Ferreira Monteiro Coelho, Evilásio Ribeiro Coelho, Fátima Maria Mahmoud, Filomena Rosa Oliveira Gomes, Francisco Ferreira Monteiro, Gessi Saik, Hildebrando Pereira Medeiros, Hilton de Oliveira Neves, Irene Mahmoud Laureano, Isabel Ribeiro Coelho, Israel Henrique da Silva, Jair Ribeiro Coelho, deixa eu achar aqui, é que eu tirei foto, Jair Ribeiro Coelho, Janaína Tomás, Jandira Aparecida da Silva Camilo, Januze Saik, Gessé Brandão de Souza, José Domingos Braga, José João de Almeida, Kleberson Moreira de Souza, Lídia Pepeleascov, Lindson Raimundino Nunes, Lucas Siqueira de Alencar, Luciana Rodrigues de Oliveira, Luísa Maria da Conceição Silva, Márcia Aparecida Gouveia de Moraes, Márcia Cosme Henrique da Silva, Maria Irani de Souza Santos, Maria Nilda Marques Oliveira, Marilene Medeiros de Almeida, Maurício dos Santos, Miriam Cristina de Jesus Oliveira Silva, Moacir Saik, Nelly Ribeiro de Carvalho, Neuza Rodrigues Costa Leite, Nilda Francisca de Almeida, Norival Marques Coelho, Olinda Rodrigues Sangali, Orlando Santiago de Souza, Paulo Roberto Batista Ramalho, Késia Francisca de Almeida, Raquel Mahmoud Laureano, Regina Célia Lopes, Rita da Silva Monteiro, Rogério de Moraes, Ruth Moreira de Souza, Simone Ferreira Monteiro, Simone Teodoro da Silva, Silene Mota Silva de Souza, Sônia Maria de Souza Neves, Valmir Marques da Costa, Valtor Marques Soares, Wellington Moreira de Souza, Wilson de Souza Moura, Wilton Cardoso de Lima, Zirani Portugal de Carvalho, Leandro, Zumira de Souza Galdino. Esses foram os irmãos que fizeram parte da fundação da nossa igreja, a Igreja Evangélica Restauração. Tá? Pois é, então nós saímos da convenção por causa disso. Só que no dia 15 de março de 1997, depois da organização da igreja, a igreja chamou um concílio, que é para consagrar o pastor, concílio com pessoas de igrejas independentes, pastores de igrejas independentes, e aí formou-se o concílio e eu e minha esposa fomos consagrados ao ministério pastoral. Os pastores que nos consagraram nesse concílio foram
Anésio Rodrigues de Souza, Rui Luiz Rodrigues, Avelino Paiva e Nelson Didini Coelho, são todos pastores. Tá? A igreja, depois de organizada, começou a ser estruturada, porque até então a nossa igreja era uma miscelânea de doutrinas, né? Depois da organização que nós começamos a ter uma visão própria, a ter um foco próprio, porque antes era uma miscelânea, né? Os irmãos não têm ideia das coisas que aconteciam na igreja antes da nossa organização, antes da nossa consagração. Então nós tivemos assim muitas coisas interessantes que aconteceram lá, de doutrinas, né? De pessoas que vinham com doutrinas de outras igrejas, que iriam implantar na nossa igreja, né? De uso e costumes e outras coisas mais. E aí a gente acabou chamando a nossa responsabilidade a doutrina da igreja, a visão da igreja, o propósito da igreja, e aí nós acabamos com essa miscelânea de tantas doutrinas, né? Muito bem. E aí nós começamos, né, de 98 até 2003, nós começamos a andar com o pessoal da Carisma, né, o pastor Anésio e o pastor Rui são da Carisma, que vieram nos consagrar, e nós começamos a fazer uma amizade com eles, e ali nós começamos a andar juntos. Em 98 e 99, 2 anos, nós fizemos um curso chamado Escola de Ministérios, eu, Dorival e o Jair, fizemos esse curso, nos formamos, tá? E depois do curso nós continuamos andando junto até 2003, então de 98 a 2003 nós andamos juntos com os irmãos da Carisma, tá? Mas aí, por alguns motivos, nós paramos de andar juntos. Aí nós aprendemos com eles a nossa visão, nós aprendemos com eles o que é ser igreja, como que deve ser a igreja, né, os ministérios da igreja e assim por diante. Nós tínhamos até uma escola de ministérios aqui, nós dávamos os cursos para os irmãos, foi muito bom tudo que nós aprendemos com eles. Aí, de 2004 até 2007, nós começamos a andar com o pessoal da videira, né, o pastor Marcelo, o pastor Wilson, nós começamos a andar com eles, nós aprendemos com eles fazer o impacto, e a gente começou a fazer os impactos, nós ganhamos muitas vidas no impacto. Nós tínhamos o curso Maturidade no Espírito, que é curso da videira. Na Carisma, a Escola de Ministérios. Na videira é o curso Maturidade no Espírito. Nós fizemos com os irmãos também, foi muito bom, um tempo muito gostoso, um tempo muito precioso que nós tivemos com os irmãos da videira. Ganhamos muitas vidas, tivemos experiências assim poderosas, espirituais, tremendas nos impactos, né? A igreja, toda vez que a gente voltava do impacto, era uma festa, era uma alegria assim tão grande, tão poderosa que nós tivemos. Quando andamos com esses irmãos, nós andamos até 2007, porque em 2007 o pastor Marcelo foi para os Estados Unidos começar um trabalho lá, uma obra lá da videira, e ele deixou aqui os discipulados com o pastor Wilson. Aí, como nós estávamos achando que a gente estava sendo pesado por o pastor Wilson, nós achamos melhor nos afastar, nós achamos melhor caminhar sozinhos. Então nós ficamos sozinhos de 2008 até 2011. Nós andamos sozinhos com as nossas pernas. É lógico que nós continuamos fazendo o que aprendemos com os irmãos da Carisma, que aprendemos com os irmãos da videira, nós continuamos os impactos, né? Nós continuamos os cursos e assim por diante. Nós só não estávamos andando com alguém, não estávamos ligados a nenhuma igreja, nós estávamos sozinhos, mas continuamos fazendo aquilo que nós tínhamos aprendido com esses irmãos. Foi um tempo muito precioso, mas eu comecei a sentir a falta de pessoas para nós andarmos juntos, de igrejas co-irmãs, para a gente poder estar junto, poder trabalhar junto. E eu comecei a orar no 2010, final de 2010 até 2011 todinho. Eu comecei a orar, comecei a jejuar, pedindo a Deus para nos mostrar alguém para nós andarmos juntos, para nós podermos caminhar juntos e cuidar da gente também como discípulos, para nos orientar, tocar nas nossas vidas, porque, irmãos, se a gente estiver sozinho, a gente comete muitos erros e não tem ninguém para falar pra gente que nós estamos errados, né? Porque a gente, quando nós nos
nos julgamos, a gente sempre olha para o nosso lado bom, a gente acha que nós somos legais, somos isso, somos aquilo, mas quando alguém de fora vê quem nós somos, fica muito mais fácil de você se enxergar. Por isso que o discipulado é importante, por isso que é importante a gente ter alguém para tocar nas nossas vidas, por isso que é importante ter alguém para falar para você se você está agindo certo ou não em determinados assuntos da sua vida. E aí eu comecei a orar e jejuar durante 1 ano e pouco, até que um dia eu estava vindo com a minha esposa lá do Tamboré, do Shopping Tamboré, e eu tinha sabido que ia ter lá em Barueri, na Igreja da Paz Barueri, do pastor Gumer, ia ter um congresso, né? A conferência, na verdade, a conferência do MDA, e o pastor Eibe ia estar aí. Aí eu estava vindo do Tamboré, do Shopping Tamboré, de carro, aí eu peguei, falei assim para a Alina, vamos lá na Barueri, vamos, acho que está começando agora lá a conferência, vamos lá. Aí nós fomos, não precisava se inscrever naquela época, nós fomos lá para Barueri, e naquele dia Deus falou poderosamente comigo através do pastor Eibe. Ele falou dos sonhos que muitas vezes a gente deixa adormecer, deixa às vezes até morrer, né, nas nossas vidas, e Deus estava falando para mim renovar meus sonhos e buscar fazer aquilo que Deus me chamou para fazer a obra que Ele me chamou para fazer. E eu saí de lá muito empolgado, inclusive eu preguei essa mensagem depois aqui na nossa igreja em 2012, isso foi em março de 2012, foi março ou abril de 2012, se eu não me engano. E quando eu estava lá, vindo embora, eu vi uns livros lá vendendo e eu achei um livro lá, Discipulado Fácil, né? Discipulado Fácil. E eu peguei e comprei aquele livro, Pastor Elvis, um verde. Fui para casa, eu lembro se eu comprei ele, mais outros, acho que eu comprei uns 2 ou 3 livros. Fui para casa, cheguei em casa, eu estava folheando o livro, Discipulado Fácil, e lá na orelha do livro estava lá uma dedicatória, né, de uma pessoa falando do pastor Elvis, né, como era o pastor Elvis e tal. E no final lá da dedicatória estava lá escrito lá, pastor Osmar dos Santos, né? Aí eu falei assim, eu acho que esse pastor aqui vai me discipular. Porque o que ele colocou lá na orelha do livro era a história da igreja dele, né? Que eles estavam também sem rumo, sem direção, e eles encontraram na igreja do MDA, na associação MDA, uma direção, um rumo, e o pastor Elvis era o discipulador dele. E ali eu falei assim, esse aqui vai nos discipular, porque a história dele é igual a nossa igreja, é igual a história da nossa igreja, então esse pastor aqui vai me discipular. E isso foi em março, foi abril, não lembro. Em setembro desse mesmo ano, 2012, eu fui lá em Sorocaba, também lá na reunião dos pastores da região de Sorocaba, e eu fui lá, fiquei sabendo dessa reunião, fui lá. E nessa reunião o pastor Elvis perguntou quem estava sozinho, quem estava caminhando sozinho e estava querendo um discipulado que viesse falar com ele. E eu fui falar com ele depois do final da reunião. Falei, pastor Elvis, eu preciso de um discipulado. Aí ele falou, é mesmo, irmão, eu vou arrumar alguém para discipular você. Eu falei assim, mas tem que ser o pastor Osmar. Deus já falou comigo que vai ser o pastor Osmar. É mesmo, irmão? É. Bom, se ele quiser. Aí o pastor Elvis chamou o pastor Osmar veio lá, aquele jeito dele, todo solícito, né, prestativo. E aí o pastor Elvis, pastor Osmar, esse irmão aqui está dizendo que você que vai discipular ele. É mesmo? Que bom, né? Então foi o seguinte, se o pastor quiser, o pastor autorizar, a gente pode discipular ele sim, não tem problema nenhum, né? Tudo bem, pastor Elvis, você deixa? Deixo. Então tá bom, então agora vocês se conversem aí, e entrem num acordo e comecem o trabalho de discipulado. E foi assim que começou o nosso discipulado com o pastor Osmar, a pastora Dalila. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, agora vai fazer 9 anos, foi em 2012, vai fazer 9 anos que nós estamos sendo discipulados por eles. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do pastor Osmar e pela vida da Dalila, porque foram pessoas que nos ajudaram muito, que têm nos ajudado ainda, que nos abençoaram muito e têm nos abençoado ainda. Se eu hoje
melhorei bastante na minha vida como pastor, como esposo, como pai, como filho. Eu devo primeiramente a Deus, a Jesus e também a Ele, porque Ele me ajudou muito, muitas vezes me puxou a orelha, me chamou a atenção, me mostrou que eu estava errado, e graças a Deus, porque Deus tem feito essa obra na minha vida. Por isso que é importante o discipulado, irmãos. E agora nós estamos aí até hoje junto com os irmãos da paz, né, com a Associação MDA, e tem sido uma bênção. É lógico que a gente está tendo dificuldade por causa dessa pandemia, da gente se encontrar, da gente se reunir, mas eu creio que brevemente, quando passar essa pandemia, nós vamos voltar àquela prática que nós tínhamos de nos encontrar de 15 dias, né, que foi tempos preciosos demais para nossas vidas, principalmente para mim e para a Eulina. Então, é isso aí, né? A gente está hoje aí na Associação MDA. Vocês sabem que a nossa visão é edificar uma igreja gloriosa, vocês sabem disso, né? E levando pessoas que não têm compromisso com Jesus a se tornarem discípulos fiéis, né? A fim de que eles possam ter ministérios fortes, tremendos e que glorifiquem a Deus, para que nós possamos deixar uma marca permanente na nossa geração. E a Associação MDA, ela trabalha em cima de 3 pilares, né? Culto de celebração, célula e discipulado. E são os mesmos pilares que a gente também segue, que nós somos também da Associação MDA, culto de celebração, célula e discipulado. Se a gente não tiver essas 3 coisas, culto de celebração, célula e discipulado, a nossa igreja não avança, a nossa igreja não rompe, nós não vamos conseguir cumprir essa visão, que é edificar uma igreja gloriosa, uma igreja gloriosa. Você sabe o que é uma igreja gloriosa? É uma igreja santa, uma igreja apaixonada, uma igreja unida, uma igreja que ama, uma igreja que é família, né? Uma igreja que expressa o caráter de Deus, o caráter de Cristo, que pratica o reino, que expande o reino. Isso é uma igreja gloriosa, e nós queremos ser uma igreja gloriosa. Então é isso, né? Nossa pequena história da Igreja Evangélica Restauração. Tá bom, meus queridos? Que Deus possa abençoar vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, depois nós podemos estar tirando essas dúvidas, se nós pudermos também, né? Nós não somos Deus. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um que participou dessa aula. E obrigado por essa história. Eu sei que eu tive que resumir muito. Coisas muito especiais aconteceram durante esse tempo, também muitas lutas, muitas dificuldades, problemas também aconteceram, mas nós fizemos um resumo para mostrar o melhor que a gente achou por bem estar falando para os irmãos. Que essa história, Pai, possa servir de inspiração para todos nós. Nós amamos a Tua igreja, nós amamos o corpo do Senhor Jesus. Nós queremos viver como igreja, viver como família, como comunidade, vivemos essa unidade em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, nos abençoe, nos capacite para a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.